É porque a tela do servidor, pô, quando eu jogo pro outro monitor, fica horrível. Mas aqui eu tinha anotado, para não perder no console. Cadê minha caneta? Peraí. Queria anotar isso aqui porque quando a gente for apresentar essa solução, a gente pode já colocar esses números. Depois eu vou botar tudo certinho, a E é bom base que que eu já estou é com a nossa utilizando. base, né? Isso. Eu Então, fiz uns testes também, só que eu tenho uma deixa eu base só muito fazer. pequena. Ótimo, todo mundo testando. Só que... Deixa eu só fazer a conta aqui. Tem uma... 3.465 dividido por 60. Então foram 57 minutos que o Spark levou para processar essa base. Com o Arrow, ele fez em 1794. Dividido por 60, que dá 29 minutos. Então é praticamente metade do tempo. Uhum. Isso e você porque... faz a manipulação dos dados, beleza, tudo, né? Isso, tudo junto. Tudo junto. Então, aquele problema que eu lhe falei do processamento lazy do Spark, que ele faz, que ele faz meio que uma query de manipulações, e a gente tá pedindo para ele fazer, ó, faça isso, só que na verdade ele não está rodando aquilo. Ele está todo só enfileirando aquelas manipulações, e quando a gente realmente precisa daquele cálculo, ele bota. Ele faz. Então, o que eu pensei, se a gente efetivamente separar esse processo, então primeiro eu manipulo a base, e aí eu já salvo outra base, seguindo esse mesmo formato de Parquet, da extração mais rápida, e a partir disso a gente partir para a parte de processamento dos dados. Porque que vai ser assim, esse processo de criar uma nova base vai ser feito a única vez. Então, quando a gente for ler esses dados, a gente não vai passar vai passar assim, vai pular esse cálculo lazy que o Spark faz, que ele faria várias vezes, entendeu? Porque esses cálculos a gente não vai fazer uma vez só numa base. E mesmo que a gente faça isso tudo de uma vez, ele vai repetir para todas as variáveis, todas as vezes que essa variável passar pelos cálculos de combinação, ele vai atrasar. Tanto que, assim, as bases que estão categóricas, que são só assim, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que não estão com... assim, não estão partindo do inteiro para o categorizado, elas já são categorias de origem. Ele gasta segundos fazendo essas tabelas. Ele passa rapidamente, rapidinho. E quando chega no final, que são as variáveis de renda, de idade, essas coisas, aí ele atrasa muito. Então, o processo dele de fatiar, de criar os breaks, os bins dessas variáveis é o que atrasa muito o processo. Então, se a gente fizer isso antes e uma vez só, eu acredito que isso adiante bastante o processo, que a gente já começa com o banco com todas as variáveis categóricas, entendeu? Eu não tive tempo hábil de fazer isso ainda, de limpar o script para a gente partir desse processo. Mas eu acho que daqui para a semana que vem eu consigo fazer isso. No caso, você sugere pegar a base, categorizar as informações utilizando o Apache Arrow, não é isso? Isso. Para diminuir esse tempo de processamento. E depois você vai guardar ela como? Essa base toda já tratada. Eu guardo também no formato Parquet. No formato salvo Parquet. ela em um novo Parquet, exato. Porque assim, é para evitar um trabalho de preguiçoso, sabe? Não, eu estou entendendo. Tá entendendo? Mas o que eu fiquei pensando foi o seguinte: se ela tiver em um formato Fetter, que é esse que o Arrow dá, ele não vai rodar mais rápido, não? Não vai acessar mais rápido, não?
Não tentei ainda. Eu ainda não tentei com esse formato Fedora. Porque O que eu fiquei na dúvida foi, assim, na hora que a gente for tirar desse contexto do Spark, se o Mongo ele vai processar, se ele entende esse formato Fedora. Eu não cheguei nessa parte ainda, sacou? é isso. Eu vi Isso eu também sobre... não Eu vi, vi não. sobre... Eu sei que, por exemplo, esse formato Arrow é muito com todas as linguagens. Sim, sim. Ele permeia muito bem com todas as linguagens. Isso. Eu acho que, por exemplo, a gente não vai ter aquele problema que Rafael falou na última reunião, de como a gente vai pegar esse dado que está no R, né, no caso, né, e jogar lá na aplicação, né, que fazer aquela transformação que ele estava falando sobre com aquela hash table e C++. Sim. Porque aí esse já estaria nesse formato Arrow que ele permeia, que o Java tem, enfim, tudo conhece Arrow. Ela foi feita para fazer esse trânsito. Foi feita para, exato, ela foi feita para meio que padronizar os formatos sacou? Aí eu fiquei pensando, base. se ao invés da gente guardar ela em Parquet, a gente não guardasse ela no formato Fetter, sacou? Uhum. Porque aí a aplicação também já leria nesse formato Fetter, e aí esse trânsito seria mais rápido, né? Não sei. Eu estava aqui buscando de onde eu tirei aquilo, mas ficou no outro computador, um arquivo em PDF que talvez... Depois eu posso até mandar para vocês que devem ter isso, mas na dúvida eu mando. Pode falar, pode dar sequência. Não, eu tentei fazer uns testes aqui com esse formato Fetter. Ele, na hora, quando você transforma ele, ele diminuiu a base em 50%. Só que o tempo de leitura, eu ganhei 2 milissegundos, sacou? Só que meu banco é muito pequenininho. Uhum. E depois eu estava vendo uma aula lá do cara mostrando que ele falou que eu não estava usando o Sparkle, né? Que ele funciona muito melhor no Sparkle e quando a base é muito maior, sacou? Mas, inclusive, eu fiz uns filtros no banco, tudo. Aí joguei lá, fiz aquele System Time. Na hora que joguei lá, que fiz com o formato Fetter e o formato normal, né? No caso CSV, tava tipo 2 milissegundos só. Eu pensei, porra, não vale a pena. Mas eu tinha visto isso também. Eu assisti, eu posso até lhe mandar também o vídeo de um. Mande. Do cara que. Depois. Eu vou lhe mandar aqui. Eu vi vários, velho. Eu vi vários vídeos ontem. Eu achei muito interessante, porque assim, se a gente conseguir implementar esse Arrow, eu acho que ele resolve muitos dos nossos problemas. Se a gente conseguir fazer ele rodar no que ele diz que ele roda. Ele diz que roda em 100 vezes mais rápido, né? É isso. Eu não consegui isso. 100 vezes, né? Mas só pela metade, né? Entendeu? Só que eu não sei se a gente está fazendo alguma coisa de errado. Mas isso. Ela é aquela coisa, é aquela linguagem que seria ideal, né? O framework seria ideal. Uhum. Né? Porque aí o que eu estava vendo foi o que o cara... Eu não sei se ele foi o autor do pacote, alguma coisa assim. Eu sei que ele é autor daquele livro Mastering Spark... Mastering Spark with R. Isso. Aí eu comecei a ver, eu falei, pô, já estava até lendo o livro dele, coisa de faculdade mesmo. E aí, na hora que eu vi, eu falei, porra, então se o cara é o cara que escreveu isso aqui, então ele entende do assunto, né? Fui ver. E aí ele explicando justamente esse problema de transformação de formato, desse formato columnar pro linha, para serializando o banco, essas coisas, e que era isso que demorava. Porque por mais que a gente ache que o Spark realmente ele ajuda, e aí ajuda mesmo, quando a gente trabalha com esse formato, o Parquet, e ele padroniza o formato da base entre as linguagens, a gente evitaria até o problema que Rafael falou, que mas a gente tira de uma linguagem e joga para outra. Aí será que a gente não está perdendo alguma coisa? Será que não tem alguma informação? Então ele meio que garante que todas as linguagens estão conversando da mesma língua. Ele foi criado para essa multilinguagem, permear por toda a coisa. Eu estou aberto aqui, se eu não me engano, Cadê a... Meninos, deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Para poder... O que eu vinha depois disso aqui, que era o formato dos arquivos, né? Que aí talvez até vocês, olhando para a cara do dado, você sabe se o que a gente trabalha na genética está mais próximo de um formato ou do outro. Tá? Tá.
Certo. Olha só para vocês terem uma ideia. Isso aqui são os bancos de dados genéticos, né, que eu trabalho. Esse aqui é o formato que ele chama padrão. Aí tem 2 arquivos, que ele chama de map e o pad, né? Isso aqui dá em torno de 11 gigas, esses 2 arquivos. E aí, geralmente, esse arquivo aqui ele é lento para fazer leitura, ele demora, é grande, né, em termos de tamanho e em termos de processamento. E ele transforma nesse formato aqui, que é o que eles chamam de binário. Tá vendo? Então, no binário, eu tenho 3 arquivos, que ele chama de bad, bin, fan. E tudo isso junto, ó, reduz de 11 gigas para 0,78. E toda a informação que eu tenho aqui dentro é a mesma que eu tenho aqui. E, como eu lembro bem que quando eu ainda lia sobre essas coisas, o que eles falavam é o seguinte: em vez de você pegar uma única planilha que você tem, sei lá, 1 milhão de informações dentro dela, e você precisar, de certa forma, abrir essa planilha para poder o programa buscar as informações que ele quer ali dentro e fazer análise, que isso perde muito tempo. Então, se você trabalha com vários bancos de dados, em que ele vai em cada um desses bancos e pega a informação que ele realmente quer, você otimiza isso. É isso que eu lembro que era o que falava bastante nessa questão dos dados, né? Então, aqui o formato PAD, que é o maior, que é aquele de 11 gigas, né? O que é que eu tenho? Eu tenho um arquivo que é aqui, basicamente, com as informações de cada marcador genético. E aqui é o MAP, que é o arquivo maior, mais pesado, que eu tenho aqui informações de cada indivíduo, nesse miolo aqui, né? E aqui as informações de cada um desses marcadores genéticos. Então, cada linha dessa aqui, a informação de qual marcador eu tenho está presente aqui a cada 2 colunas dessa, entendeu? E eu tenho outro banco, que é o banco de dados com os fenótipos que eu trabalho. Né? Aqui, asma grave, teste de cutâneo, fumo, idade categorizada. Tá? Então, quando eu faço uma regressão, por exemplo, ele pega a informação do genótipo que está nesse arquivo aqui e pega a informação do fenótipo que está nesse arquivo aqui. E aqui, essa coluna aqui, o FAD, que é a mesma que está aqui. Então, ele vai saber que cada linha dessa aqui, né, que é em cada linha um indivíduo, aqui nessa do fenótipo, que é um outro arquivo, eu tenho o fenótipo que eu quero trabalhar para cada um deles. Tá? Isso aqui é uma coisa que ele quase não usa, só mais a critério de anotação mesmo, para poder saber qual o nome de cada um desses marcadores que está aqui. É como se fosse um cabeçalho, na verdade, né? Que ele vai utilizar para poder gerar um arquivo de saída. E o binário, o que é que ele faz no binário? Ele pega esse mesmo arquivo aqui, map, tá vendo que eu tenho aqui basicamente informação da família, quem é o pai, quem é a mãe, não sei o quê, e mais as informações genéticas, e divide ele em 2. Que é esse arquivo aqui, o arquivo o BIM, que traz as informações genéticas de quem é adenina, timina, citosina, essas coisas. Tá? E tem o arquivo FAM, que são os dados da família. Deixa eu ver aqui se ficou na frente. Tá? Então, pega esse arquivo aqui, já são 2 bancos de dados. E com isso, ganha muito mais a informação. Essa informação que eu estou visualizando aqui, na verdade, ele está nesse outro arquivo aqui, que é o .bad. Esse aqui é que realmente, se você olhar aqui, ó, cadê nesse slide aqui, o bad, cadê? Esse aqui é o que realmente teve redução de tamanho de arquivo. Ó. Então, de todo esse conteúdo que nesse aqui está no pad, ele reduziu para o tamanho desse bad aqui. Ou seja, toda essa informação aqui genética que eu estou visualizando aqui, né, ele coloca em um formato que, só para você ter ideia, eu abri aqui como se fosse um arquivo de texto, eu não consigo ler porque não faz a leitura do formato. Né? Então, isso aqui está dentro desse arquivo aqui em um formato muito mais compactado. Mas eu lembro bem que a ideia é, eu trabalho com vários bancos de dados em vez de um único banco de dados. Isso você ganha eficiência computacional na hora de puxar somente a informação que você quer em cada um deles, em vez de ter que abrir todo um banco de dados imenso. Tá? Era só isso que eu queria trazer, mostrar para vocês. Eu não sei, vocês já conhecendo esses formatos, vai que isso que eu mostrei se compara mais com um ou com outro, não sei. Uhum. Deixa eu só mostrar essa... Compartilha a tela? É. Deixa eu passar para você, então, a bola. Aqui tem que ser... Pronto. Coloquei para você, André. Estão vendo a tela? Uhum. Então, isso aqui, esse exemplinho aqui foi o que eu achei mais didático para o que a gente faz, né? Então, a gente tem
nossa base segue esse formato, né, de informações por coluna e linhas sendo cada observação. Então, pelo que eu entendi, o que o R, como ele armazena a informação, mesmo que seja em os bloquinhos, seria assim, ele pega a linha 1 e armazena a informação. 2, armazena outra informação. 3, então o que acontece é quando ele vai fazer esse processamento, ele tem que percorrer por todas essas linhas, praticamente percorrer por todas as partições para procurar a informação que ele precisa. E sendo que o Arrow ele faz esse armazenamento de forma diferente. Então, se a gente está precisando de uma informação que seja Session ID, ele já está sendo num bloquinho só, vamos dizer assim. Então, esse processamento dele seria mais rápido, tanto para encontrar quanto para transferir informações. O que eu vejo é que para cada bloco desse de cor, ele só vai buscar ele não precisa percorrer os 3 blocos, digamos assim, só em um bloco que ele vai. Exatamente. Então isso ganha tempo. Assim, porque assim, a informação desnecessária, que ele julga ser desnecessária, ele não vai percorrer, como é nesse caso aqui. Então, se for buscar o azul, ele vai ter que passar pelo verde e pelo rosa. Achou um azul, verde, rosa, azul, verde, rosa. Então aqui não, que ele já tem informação toda reunida num lugar só. Aqui ele mostra que os formatos conversam entre si, enfim. Era só esse esqueminha mesmo. Então, eu não sei o que Rafael ele pode achar disso, desse ganho de... Assim, se esse ganho de processamento é válido. Pelo que eu estou vendo aqui, eu vou tentar mais outro teste, que é justamente esse de otimizar meu código, porque aí já não é nem mais o papel dele, é meu código que precisa ser otimizado, para ver se eu consigo reduzir ainda mais esse tempo. E aí, eu reduzindo esse tempo, eu vou partir para análises maiores. Ao invés de tentar fazer combinação de filtros com uma variável só, eu vou fazer filtros com 2 variáveis. Então, ele vai ter que percorrer o banco pelo menos 2 vezes para fazer isso. Que aí é o trabalho mais cansativo, né? Que seria para a máquina, porque ele vai ficar fazendo combinações 2 a 2. Então, cresce absurdamente o tamanho do banco. É o que demoraria mais. E aí, eu vejo o tempo que isso vai levar. Porque Porque assim, eu não sei dizer o que seria muito tempo para a gente de processamento, sabe? Porque eu acho assim, uma base dessa eu acho que tinha... Enfim, é outra coisa também que eu preciso anotar. Quantas variáveis eu utilizei para fazer, e ele demorou coisa de 20 minutos. 20 minutos é muito tempo para a gente. Eu acho que não é assim, nada absurdo que a gente não possa esperar, sendo que a gente só faz esse trabalho uma vez. Se fosse assim, todas as vezes que a aplicação iniciasse, ele tivesse que rodar um cálculo que demorasse 20 minutos, ok, é muito tempo, mas a gente vai fazer isso uma vez só. Então, eu não sei, assim, não tenho ideia do que seria muito tempo, assim, se demorasse 3 horas, 6 horas. Acho que aí só vem da comparação mesmo, saber o que acontece com o formato que vocês usam atualmente, né, e comparar com o tempo, talvez a mesma base, ou pelo menos uma base menor, só para ter essa questão de comparação. Eu acho que a grande questão que talvez a gente tenha que se agarrar é o que a gente vinha discutindo de maneira geral. A gente tinha um gargalo que era que é o tamanho da base, certo? E ela demora de carregar no aplicativo, não é isso? Então, a gente teria que estar tentando diminuir a base, porque diminuindo a base, o tempo de processamento dessa base seria otimizado e, consequentemente, vamos dizer, a experiência do usuário navegando no aplicativo seria melhor. É isso ou eu estou errado? Eu tinha entendido dessa forma também. Foi isso, não foi?
Uma questão era a redução do tamanho da base, do espaço físico, né? É isso. Aí, o que eu fiquei pensando é que, assim, nossa base, a gente tem 80 gigas, né? Ela está em Parquet, não é isso? E ela estava com 80 gigas, se eu não me engano, né? Aí eu fiquei pensando, com relação ao tratamento da base, o que o André falou, eu acho muito válido, porque se demorar, uma coisa que se demorava 59 minutos, se demorar 20, pô, é um tempo considerável. Para mim é muito válido. Mas o que eu fico pensando é, se a gente armazena como seria o ganho do armazenamento dessa base, seja em um formato binário ou nesse Fetter que a gente estava discutindo aqui, se ela ia também ter um ganho dentro disso no processamento na aplicação, sacou? Minha dúvida é essa. Porque o formato Arrow, ele é para isso, sacou? Oi. Essa base em Parquet, aqui registração, deixa eu ver se é a mesma. Sim, da Silvia, ela tá 44 gigas. 44 gigas em Parquet. 44. Isso já com a categorização? Não, engano. Em CSV, ela tá 44. E em Parquet, essa aqui, 5.8. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o vídeo do cara, porque ele faz justamente um experimento desse de... Quer compartilhar a tela, Rafa? Pera, eu vou dividir, só estou botando já no ponto do vídeo. Tá, tudo bem. Então, André, passa aí para Rafa. Aqui. Aí. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Acho que já está autorizado. Esse cara é o cara que criou a parada. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, ele abre aqui o dataset, eu vou deixar no mudo. Ele abre o dataset de táxi de Nova York, um negócio desse lá. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Ele vai falando o que é que tem, tudo. Está no formato CSV. Isso. Aí, ele faz uma busca nessa base, do jeito que tá, sacou? E vai fazer o teste, né? Aí, repare, ele faz o filtro, aí deu 7 segundos. Sacou? Nesse formato. Aí ele vai botar no formato do Arrow. Aí ele ele bota aqui nesse Fetter, tá vendo? Formato. Fetter, sim. Isso. E aí ele vai lá e joga. E essa base parece que tem 1 milhão de linhas, alguma coisa assim. Ele explica. Depois eu passo o vídeo para vocês. Eu acho que eu cheguei até a baixar. Comecei a baixar essa base, só que é muita coisa. É muito grande. Aí eu falei, ficou demorando horas para baixar. Pois aí eu ainda não abri a base do projeto, aí eu fiquei testando com as pequenininhas, mas com as pequenininhas não serve, sacou? Aí ele faz aqui, ó, ele mostra como é que como salva o dataset, é divididinho e tal, ele vai explicando aí como é que faz. Vou adiantar um pouquinho mais aqui. Assim. Se quiser, eu te passo a base ele faz de dados ele faz a mesma filtragem. Vamos para lá. Vou até pausar. Ele faz a mesma filtragem que ele fez lá no CSV, sacou? E aí, quando ele vai, dá 7 milissegundos. 73 ali. Sacou? Realmente. E aí, eu fiquei pensando nisso, sabe, galera? Eu peguei minha base, quando eu transformei nesse formato Fetter de 200, ela saiu para 100. Ela não caiu muito, por exemplo. Quando eu a metade, o tamanho físico dela. O tamanho físico caiu para metade. Mas, por exemplo, quando eu binarizei com o formato RDA, que é do R, você dá um save RDA, ele caiu para 10 MB. De 200 MB caiu para 10 MB. Foi o que eu falei. Só que esse formato RDA, ele só vai abrir no R, tem toda aquela coisa. Enquanto o formato Fetter, que é esse do Arrow, ele vai poder permear, entendeu? Talvez a gente tenha que ver, não sei, isso é uma sugestão, viu, gente? Se a gente não consegue comprimir nossa base para esse formato Fetter, porque ele já vai rodar no Spark com o Arrow bem, porque é rápido, o processamento dele vai fazer tudo mais rápido, e a gente pode ver se esse formato, esse trânsito de dados entre a aplicação e o banco de dados,
vai funcionar, entendeu? O que eu não sei é, por exemplo, como a gente vai guardar isso no Mongo, que para o Mongo tem que ser formato Bison, não é isso? Eu preciso realmente checar isso. Porque Eu acredito que ele trabalhe melhor com Mongo, ou com JSON. Eu não sei se ele se limita ao JSON. Sabe? Saquei. O que eu fico pensando, André, é que, por exemplo, a aplicação, ela busca direto do Mongo, não é isso? Isso. Ela vai direto do Mongo. Então, ela vai pegar esse arquivo em formato JSON, não é isso? Peraí. MongoDB Data Lake. Formatos. Data Lake pode ler, blá, 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 blá. Avro, Parquet. Já começa aqui. Parquet, Orc, JSON, MongoDB Extended JSON. Esse Bison, não sei se vocês já viram, que é o... É o formato dele, eu acho, né? É um binário. Eu acho que esse geralmente é do binário. O Bison é um formato para guardar. Tem um negócio aqui tem Binary, JavaScript, Object Notation. Então deve ser tipo um JSON binarizado. Alguma coisa isso, assim. CSV e TSV. Ou seja, a gente não guarda ele no formato Arrow, né? Fetter, né? Talvez o Fetter não... Porque... Esse software de genética, lembrei, tem uma versão nova dele que ele faz isso. Ele tem um banco, ele não usa necessariamente, ele armazena em um banco maior, mas na hora da análise ele comprime esse banco, analisa e depois devolve o resultado. Tem uma coisa dessa, talvez seja algo parecido com isso que vocês estão falando. Tem um banco em um arquivo que é maior, mas na hora de fazer as conexões que ele precisa, ele pega e transforma num outro formato. Seria algo mais ou menos assim a ideia ou não? Talvez eu estou falando aqui e não conheço todo o processo, mas assim, o que você está falando é o que eu imagino também. Ele está num formato dentro do banco, né? Ele teria que sair desse formato dentro do banco para estar fazendo um processamento mais rápido e fazendo a requisição com o cliente, vamos dizer assim, sacou? Porque se ele for buscar a informação do jeito que está no banco, eu acho que aí o processamento vai ser igual, né? A não ser que o banco de dados... Não, mas não vai ter jeito, porque a gente só vai conseguir diminuir o banco de dados nesse formato, né? Se o banco de dados for menor, lá mas dentro assim, do tem um detalhe. O processo, tipo assim, quando a gente tira essa base e ela tá no contexto R, para a gente salvar do R para N formatos, esse processo é bem rápido. Independente de ser JSON, CSV. CSV, obviamente, demora mais, porque CSV todo mundo já sabe que é mais lento. Mas salvando em JSON, salvando em Parquet, outro formato que seja, ele não é nada absurdo de tempo, não. Ele demora muito pouco, muito pouco. Então, assim, se a gente conseguir, se for uma opção, a gente trabalhar com o formato Feather e somente na etapa imediatamente anterior ao Mongo, a gente converter essa base, seja ela para JSON, para Bison, alguma coisa assim, eu não acho que seja um problema, não. Agora também tem um lance, né? Porque a gente pode guardar a base nesse formato Fetter em um outro local sem ser o Mongo, se for o caso, não? Sim, exato. Né? Sim. Eu acho que talvez isso seja uma solução melhor, porque eu fico pensando mais nesse formato Fetter justamente por permear por outras linguagens, velho. E se ele já é feito para esse processamento rápido binário e para o cara que vai usar outra linguagem, por exemplo, na hora da construção do aplicativo, ele vai puxar esse trânsito de dados, vai ser muito rápido, vai ser muito mais rápido. Sim. A gente pode ter futuramente, ou uma pessoa que chega, eu quero trabalhar com Python hoje, então vai realizar uma operação que no Python realmente funciona melhor. Então ele puxa o PySpark usando o Arrow também e já está tudo no mesmo formato. Ele não tem que... E tem para o Java, tem para tudo. Tem biblioteca. Sim. Rapaz, quando eu vi esse Arrow, comecei a ler, eu fiz, rapaz, como é que o André achou isso aqui? Porque, rapaz, isso aqui é toda a solução dos nossos problemas, cara. Eu fiquei pensando nisso.
Talvez o que a gente possa fazer, André, não sei se você consegue, é ver se como fica o tamanho da base nesse formato Fetter, ao invés do parquet. Sim. Acho que se tiver uma redução de 50%, já é válido. Já é muita coisa. Já é muita coisa, exatamente. E tem uma coisa, uma observação que eu percebi agora que está fazendo, esse cara, ele teve um ganho de 100 vezes porque ele estava usando o CSV, não foi? Foi, exatamente. Foi do CSV. Então tem esse problema. A gente já tinha saído do CSV. Aí já tá então daí a gente migrar para a gente migrar do CSV para o parquet, a gente já tem um ganho. Já tem ganho, verdade. Tem isso mesmo. Entendeu? Uhum. Talvez o ganho então, não seja tão grande. Então, vamos ver se do parquet para o Fetter a gente tem ainda mais. Ou seja, se do parquet para o Fetter foi de 50%, já é um bom ganho, porque já está reduzido no parquet, né? Uhum. Exatamente. A avaliação tem que ser essa, porque a gente vai pensar 50, mas, porra, 50 é foda. Agora, a base que eu tenho era em XLS, eu acho. Ele abaixou só 50%. XLS aqui também não é nada exemplo de velocidade, né? Isso, Então, mas foi isso, sacou? Agora, o que eu fico pensando é, se a gente colocasse essa base nesse formato Fetter, onde a gente podia guardar se não fosse no Mongo, por exemplo? Qual seria um banco de dados? A gente pode ter a nossa pasta de repositório, como a gente utiliza. Entendi. O aplicativo puxar diretamente de lá, né? É isso? Não. Como? Não, eu digo assim, para a gente guardar a base e a parte, entendeu? Entendi. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, o que eu estou procurando, eu acho que o Mongo não tem esse formato, né? Esse suporte a esse formato ainda. É que eu não entendo esse trâmite como seria esse trânsito de dados entre a aplicação e o servidor, sacou? Uhum. O servidor já vai deixar o dado preparado para que quando o cliente fizer a requisição, já sai lá o dado que ele quer, não é isso? Isso. Eu não sei. Isso. Aí, no caso, no servidor, vamos dizer, ele teria que estar em formato Fetter, não é isso? Não. Ou dentro do servidor poderia estar pensando no formato mais rápido, sim. Mas como o Mongo não tem, a gente pode considerar teria que haver a transformação antes e depois, é isso? Deixa eu ver se eu entendo. Então pega lá o formato do R, que é o mais compacto, não é isso? Porque você está falando. Isso. Isso vai estar lá no servidor. Aí no servidor mesmo ele converte para esse formato o Fetter, não é isso, André? Você estava falando, o Arrow, não sei qual mais, que é mais dinâmico na questão de utilização dele. Isso. Aí nesse formato é que ele iria para o aplicativo, sei lá, estou aqui na minha cabeça, eu tenho aqui um aplicativo e aqui eu tenho um servidor. Imagina o seguinte. Essa informação para sair de um para o outro precisa ser rápida. É porque assim, o tempo de processamento. Se eu estiver falando besteira, eu sou biólogo, viu, gente? Então, se eu estiver falando besteira. Eu sou biomédico, grande diferença. Quem é o cientista de dados aqui? Se eu estiver falando besteira, por favor, mas assim, pelo que eu entendo, é o seguinte: imagine que você está com a aplicação em Java, certo? Ele vai estar lá lendo a parada que está em formato Java. Esse formato Arrow, ele consegue. Você tem, vamos dizer, uma biblioteca no Java que consegue ler ele, entendeu? Então, ele já vai puxar direto, não haveria esse tempo de transformação do dado, que eu fico pensando é isso, sacou? Sim. Porque qualquer outra coisa, a gente perderia essa parte do processamento para a aplicação transformar, não é isso, André? Não sei se eu estou falando besteira. Isso. E aí, com esse dado... Mas é assim, pensando no contexto Arrow, ele lida bem, pelo que eu vi, ele lida bem com tanto quanto o Parquet, quanto o Feather. O que eu pensei como o nosso maior problema é no processamento dessa base, a gente, se valer a pena, a gente trabalhar esse processamento utilizando o Feather e depois, por falta de suporte do Mongo, a gente transformar essa base em Parquet somente no processo imediatamente anterior ao envio dessa base para o SGBD, entendeu? Saquei. E aí lá a gente trabalhar com o Parquet. Saquei. Ou seja, seria o passo final. Isso. Quando for para lá, transforma isso nesse Arrow e vai. Isso. E aí, futuramente, que eu acho que
pelo que eu tô lendo, tá aparecendo um pouco mais de material desse Arrow agora. Então, a gente pode esperar que no futuro próximo eles tenham tenham, né? suporte, tenham Isso. suporte a esse formato de base. E é engraçado, porque tem um negócio de um Apache Arrow Flights, não sei se você chegou a ver, velho, que é justamente para essa coisa dessa dinâmica de cliente e servidor. Ele também tem uma dinâmica diferente para esse tipo de coisa. A porra do pacote foi feito para acelerar o processamento, velho. Essa parada coluna, velho. Eu acho que, assim, talvez a gente deva insistir nessa zorra para tentar achar nossas soluções, sacou? Não sei. Não sei o que é que vocês acham. Eu também. Eu achei mais... Assim, eu não quis falar ontem, porque eu não tinha rodado o teste ainda, né? Então eu falei, não, parece ser promissor, mas não testei nada ainda, então vamos ver. E aí de ontem para hoje eu fui rodando e realmente eu já consegui ganhos. Então, eu também não vou jogar toda a responsabilidade em cima do pacote e falar, ó, então foi o que consegui reduzir isso aqui. Não, eu tenho que otimizar meu código também. Porque eu fiz na bagunça, sabe? Foi corrido. Então, pensando na próxima base que vai vir, que o que a gente está fazendo agora é teste, então futuramente vai vir outra base que vai precisar de manipulação também. Então, a gente separar esse processo de a manipulação uma etapa e o processamento outra, sabe? Saquei, entendi. Porque até então estava sendo feito meio que tudo junto. A gente começa no mesmo processo, a gente já emenda com a outra, porque assim, fica uma etapa relativamente fluida, porque você começa com a base do zero e você sai com o produto. Mas pensando vamos dizer assim, de eficiência do processo, realmente não é o melhor a se fazer. Mas o pior, André, pior não, o melhor é que, por exemplo, com essa base, o próprio processamento do dado ele vai ser mais rápido se usar esse Arrow, pelo que a gente está vendo, sacou? E a própria manipulação, você manipular ele com o Sparkle e o Arrow é muito mais rápido. E esse processamento, depois de guardar nesse outro formato, talvez seja realmente, talvez a gente estivesse perdendo tempo porque a gente não viu isso antes, sacou? Enfim, eu gostei muito dessa coisa. O que eu fico preocupado é porque, por exemplo, o Rafa, ele deu uma outra sugestão para a gente, né? Ele falou sobre a binarização e, posteriormente, a gente criaria essa como é? Aquela hash table, né? Sim. Guardaria aquilo. Pelo que eu entendi, eu não sei se eu entendi certo, mas, por exemplo, criaria-se como se fosse um espelho da base, né? E aí a aplicação ia buscar nesse espelho e do espelho ele procuraria na base, não é isso? E que isso seria muito mais rápido, né? Esse processamento. Eu também tinha uma função no R chamada, não sei se você chegou a olhar isso, André, uma função hash. Tem várias funções, na verdade. Inclusive, no R eles criam um novo ambiente também, aí criam essas hash tables e tal. Só que a gente teria que se desdobrar para fazer o dicionário, né? Que é o que ele estava falando, né? Rafa, então você está achando que o que vocês estão conversando aqui agora talvez seja mais interessante nesse momento do que fazer o que o outro Rafa tinha proposto? Só para eu poder entender. É isso. Assim, o que André sugeriu, e que foi o que eu olhei de ontem para hoje, o que eu noto é que assim existe uma coisa promissora que foi isso que a gente estava discutindo aqui. Ele já faz meio que essa binarização, ele foi criado meio para fazer esse tipo de coisa. E aí a gente pode testar. O do Rafa, a gente teria também que testar para ver a otimização disso, sacou? É isso que eu fico pensando. É isso, eu também sou. Eu não tenho noção de como o quão ganho a gente teria se a gente não fizesse. Aí só comparando os dois e comparando. Isso aí entra na questão do tempo para poder conseguir, digamos, fazer essas duas coisas. Exatamente. Aí vocês que entendem mais dessa coisa da manipulação das linhas de comandos e tudo mais. Tem tempo hábil para isso, para testar as duas possibilidades? Esse é o ponto. A outra possibilidade eu não entendo, que é a da hash table. Exatamente. Eu não entendo, entendeu? Porque, por exemplo, binarizar a base parece simples, né? Sim. Porque realmente diminui pra caramba. Foi o que você mostrou aí com o dado genético, foi o que eu fiz lá com a minha base.
Isso é o problema, simples. O lance é que, por exemplo, o binarizar no R, ele sairia em um formato, né, André? Em um outro formato, né? Isso. E o parquet, que já está lá, ele já é parcialmente binarizado. Tem um negócio desse, né? Tem uma binarização dentro do parquet. Existe uma binarização. Tem uma binarização que é do parquet. Então, talvez a grande questão seria essa hash table, que a gente teria que criar e ver como isso funcionaria, eu acho que na aplicação. Não é isso, André? Porque a gente só teria a condição de ver com a aplicação funcionando, não? Esse processamento? Eu não sei. Posso estar falando besteira. Também, né? Também tem isso. Mas, assim, eu sou contra a gente bater martelo nas coisas sem ter visto todas as opções, sabe? Eu, por enquanto, estou mais inclinado ao Arrow porque eu estou vendo na minha frente o que está acontecendo. E para mim está sendo muito mais fácil testar isso porque eu já tenho bastante conhecimento de R. Então, eu consigo adaptar meu código, eu consigo mudar algumas coisas que eu acho que eu posso estar... Eu estou perdendo tempo nisso aqui, então posso otimizar dessa forma. Em contrapartida, a opção de Rafael, eu não tenho como falar o quanto de ganho a gente vai ter, nem como vai ser feito, sabe? Mas também não quero dizer que esse método aqui meio é o melhor, então a gente vai fazer com ele. Não funcionaria, sabe? Né? Ou seria mais rápido ou mais lento, não dá para saber. Isso. Agora, exatamente. Só uma dúvida, Rafa e André, você está falando de Arrow, não era Avro, não, né? Era outro formato. Arrow de seta. Flecha, isso, de seta. Isso, de flecha. Ok, beleza. E Fetter de pena. Esse pessoal da informática adora uns nomes. Cadê? Deixa eu... É Apache Arrow, é só isso. O nome do formato do arquivo é Apache Arrow. Tá, tudo bem. Só para dar uma lidazinha depois. Então, talvez o que deva fazer é aquilo que vocês já conhecem, tem mais facilidade. E só nisso aí já ver se tem esse ganho ou não, né? Essa coisa de abandona temporariamente a sugestão que Rafael tinha dado. Assim, né? A gente no incêndio, a gente corre para apagar o fogo, né? Então o que vocês já têm domínio, que facilita, acho que talvez seja o melhor caminho nesse momento. Que a questão é tempo, né? Aí depois que esse formato vai realmente já ter um ganho. Esse ganho é suficiente ou não? É suficiente, então a gente segue com ele. Aí podemos testar outra questão que o outro Rafa tinha falado? Podemos, mas para isso aqui já está resolvido. Aí depois a gente vê se consegue melhorar mais ainda com outra forma exato. como ele... Exato. Tá, então acho que talvez o caminho seja esse. A questão é que, assim, seria bom a gente tentar atacar as duas frentes do tipo, como a gente faria essa hash table, vamos dizer, no R, não sei, enquanto talvez André estivesse otimizando o código para estar testando, sacou? Não sei o que vocês acham. Porque aí a gente estaria atacando as duas frentes, porque no final, por exemplo, na quinta-feira que vem, Yuri marcou com o próprio Rafael, né? Sim. E aí meio que vai ter as discussões do que a gente já teve e tal. Seria bom a gente não pegar o que já tinha sido discutido na terça e tipo dizer assim, jogamos de lado, sacou? Apostamos nisso aqui e não deu certo. Tem que mostrar que pelo menos está tentando fazer, só que isso leva mais tempo. Isso. E na verdade também a ver com uma comparação. Sim. Sacou? Sim. De como a gente está chegando nas duas coisas. Porque assim, eu particularmente, eu me senti, como André, eu me sinto muito mais seduzido pelo Arrow, pela coisa do Arrow, mas muito mais pelo conforto de estar sabendo como fazer no R, sacou? Do que a gente começar e tentar aplicar isso, como funcionaria isso, sacou? É mais ou menos isso. Só que também já foi mobilizada uma pessoa que deu essa ideia, a gente discutiu essa ideia de como fazer, sacou? E que talvez valesse a pena, porque a gente também não sabe proporcionalmente quanto de ganho de velocidade a gente ganharia. Então esse tipo de coisa, vocês falam lá no grupo, ou mandam um e-mail para Yuri, alguma coisa falando, Yuri, tem essas duas possibilidades, a que a Rafael falou foi essa aqui, mas como particularmente a gente precisa estudar com mais tempo e, não sei, leva tempo para poder criar, entender, né, como é que funciona, a gente resolvemos atacar em duas frentes. Essa aqui, que a gente já conhece, e que parece ser promissora, né, que a gente está fazendo agora para poder tentar mostrar isso, enquanto que, não sei, André está entendendo os algoritmos, os comandos por trás dessa aqui, que foi a opção que Rafael tinha dado. Entendeu?
Uhum. Não, é isso. O que eu pensei foi a gente dividir mesmo a equipe. Do ponto de vista, olha, vamos olhar essa hash table, como é que ela funciona. Agora, só corrigindo o que o Yuri fala, eu não sou especialista em R, eu sou usuário de R. E quando eu preciso, depois que eu não uso, eu esqueço tudo. Então eu tenho que fazer de novo. Daqui a uma semana, se eu fico sem usar o R. Eu tenho uma técnica que eu reescrevo todas as minhas sintaxes em uma planilhazinha. Então, toda vez que eu preciso de uma sintaxe que eu tenho que lembrar, eu vou nessa sintaxe para não ter que ir na documentação. Exatamente. Aí, eu salvo tudo. Eu chamo aqui linha de comando tudo, de tal aplicativo. E vou salvando. Só posso depois alterar os nomes. Mas toda vez que eu preciso aprender o novo, é um parto de novo. Não, mas é isso. Talvez a gente pudesse olhar isso, entendeu? Eu vi tem umas funções no R para fazer a hash table. Eu só não sei como funcionaria isso do ponto de vista da coleta de dados, que eu não entendo. Que é aquela parte um pouco que ele mostrou, você guarda em 8 bits, você guarda em 16 bits. Eu entendo a coisa da formação da hash table, sacou? Só que eu não sei como isso funcionaria com nossos dados, na captura dos nossos dados, entendeu? Como seria, né? Eu não entendo, de fato eu não entendo. Não sei se André saca disso. Não saco não, né? Eu tô... Assim, eu entendo a teoria que está sendo conversada. Que está por trás. Isso. É isso. Mas na execução eu também já não me sinto tão preparado assim sozinho para fazer uma coisa dessa. E outra coisa que eu fiquei pensando é que, assim, se a gente tiver que escrever esse dicionário, com o tanto de variável que a gente tem e o tanto de categoria por variável, né? Ainda tem isso, né? Vai ser também outro trabalho bem pesado. Mas eu acho que, assim, eu posso ficar... Já tem muita coisa feita já, velho. Esse trabalho braçal, dessa coisa de preparar esse tipo de... Como é o nome? É um livro de códigos, na verdade, não é isso? Exato. Cadê? Tali não poderia trabalhar nisso não, talvez, já que ela está aprendendo, ela também não entende nada disso, do que está acontecendo aqui, mas ela está nesse processo de compreensão. Se for uma coisa mais mecânica, que não é necessariamente linha de comando, talvez seja o tipo de trabalho que ela possa fazer. Não sei, estou aqui só sugerindo. E esse trabalho braçal já está bem adiantado, porque, assim, agora a gente vai ter... Estão sendo variáveis novas que estão entrando, mas, vamos dizer assim, 70%, 80% já tá feito. Não sei, estou aqui só pensando em possibilidades, né, de otimizar e colocar o grupo para trabalhar de uma maneira mais otimizada. Já que ela não vai conseguir ver a questão das linhas de comando, isso aí, já que vocês trabalham nisso, eu posso estar fazendo também, né? Rodrigo. Cadê Rodrigo? Rodrigo acho que é o único cara que realmente é da área de TI aqui, não é não? Que eu sempre esqueço, nunca sei quem é estatístico. Eu não entendi. Eu não te perguntei nada, Google. Eu sou engenheiro. Engenheiro, mecatrônica. Dá quase do mesmo. Engenheiro, cientista de dados. Você é o mais próximo de tudo isso aqui. Então, bora tentar só para poder, sei lá, como eu disse, eu estou aqui muito mais para poder tentar ajudar o grupo do que em termos de como organizar as coisas, as ideias, né? Bora lá. Rafa e André, o que é que vocês dominam mais ou o que é que vocês pensam em estar fazendo, né? Tem essas duas possibilidades. Um quer pensar naquela coisa que Rafael tinha falado, que pelo que eu entendi na fala do Rafa Alves, acho que André poderia estar trabalhando com isso. É porque a André já está com... eu ainda estou me familiarizando com a coisa dos acessos, de tudo, das bases. Sim. André já está familiarizado de baixo a baixo, ele já está lá. Eu acho que ele pode fazer essa parte dos testes com o Fetter, com o Arrow, sacou? Ficar meio que encarregado disso. Eu posso continuar fazendo a minha procura com a hash table lá de Rafa, né? Com o Rafa. E aí você já tinha mostrado também uma outra lá, parte de binarização. Tem as partes de binarização, né? Eu posso estar continuando buscando isso, sacou? Mostra as dificuldades até lá do que eu estou procurando. Sim. Entendeu? E aí a gente vai tentando dividir o grupo dessa maneira, entendeu? Ok, só para poder tentar a gente... Só para a gente tentar atacar as duas coisas, sacou? Para não parecer que, por exemplo, de terça para sexta, a gente simplesmente mudou totalmente de opinião, sacou? E largou a ideia
discutida durante mais de 2 horas, lá não, a gente não quis saber. Não é que a gente não quis saber, é que a gente encontrou algo que parece ser Mais a promissor. solução dos nossos problemas. Mais promissor, Sim. exatamente. Entendeu? E Pronto. também é que a gente já está testando, né? A gente já tem É, que a gente já está testando, a gente não está perdendo Isso. tempo levantando bibliografia, sacou? Ainda Exato. tem isso, né? Beleza, então acho que é um bom caminho esse. Aí, gente, se vocês também puderem estar vendo essa coisa da hashtable, porque essa parte do Arrow mesmo, baixou o pacote e testar, sacou? Então, André pode fazer todos os testes, otimizar os... É bom, André, você fazer algo que esse cara fez, sacou? Para tentar mostrar na hora. Assim, para fazer uns relatóriozinhos, né? Sabe o que eu sinto falta nessas reuniões, para quem está chegando agora? É que, às vezes, aquela reunião de quinta tá muito quase com a ligação telefônica. Eu gosto muito do visual, eu preciso visualizar as coisas. Isso me ajuda a memorizar. Aí eu vejo, assim, muitas reuniões, muito em conversa. E, para isso eu ligo, pego o telefone e ligo, em vez de estar fazendo uma videoconferência. E na hora que você mostrar isso, seja num PowerPoint, ou seja no que você achar mais adequado para poder mostrar, nem que mostrar lá a tabela, acho que facilita até a compreensão, né? E também para que Yuri e os outros vejam. Claro, vocês já conhecem mais porque já sabem do que está falando, né? Mas eu que estou de fora, eu não entendo. Eu fico viajando e muitas vezes na reunião por não entender o que vocês estão falando. Sim. Eu acho que aí, se vocês começarem a trabalhar assim, acho que ajuda a fixar mais, até para entender se o caminho é aquele mesmo ou não. Não sei. Estou aqui só dando ideias. Na quinta-feira eu acho que eu já vou ter bastante informação já para compartilhar. E aí eu posso já organizar um relatóriozinho, uma coisa rápida, não precisa ser nada. Isso. Cara, pode ser uma coisa de 3 slides, só explicando o que é o Apache Arrow, e pega um scriptzinho no R, André, e faz assim, ó, pega a base da gente, faz uns filtros, faz uns filtros com Parquet, pronto, faz uns filtros com Parquet, como ela tá agora, e faz esse filtro com o Feather, no formato Feather, né? Sacou? É isso. E aí tenta fazer o System Time, sacou? Dos dois. Vê o ganho. É o que eu tô fazendo já. Pronto, eu fiz sem o Arrow e com o Arrow, aí agora eu vou fazer com o Arrow, com o Parquet e com o Feather. Isso. E aí leva essa dúvida. E leva essas dúvidas. Leva o problema. Leva o problema para a reunião. Talvez, porque, por exemplo, talvez se o problema não for mais o processamento, que parece que o Arrow está resolvendo, seria como a gente armazenaria esse dado nesse formato, em uma base /servidor, que a aplicação pudesse já buscar esse formato, lesse nesse caminho, entendeu? Sim. E isso funcionasse, sacou? E o resto da equipe vai procurar as informações da discussão de terça, sacou? Que é sobre a binarização dos dados. Agora eu fiquei pensando também, André, esses dados binarizados, eles são maiores do que Parquet? No formato Parquet? Tipo esse RDA, por exemplo? É isso que eu não sei. Era uma boa testar também, sabia? Porque eu achei que baixou demais, velho. Talvez fazer o mesmo arquivo em cada um desses formatos, só para poder visualizar. Em cada um desses formatos e ver, né? Pode ser. Porque eu fico pensando como eu agora. mostrei naquele slide ali. Isso aqui eu tenho 11 GB, aqui eu tenho 0,7. Porque eu fiquei pensando agora. Se a gente tem um problema de como armazenar esse dado, vamos dizer, no Mongo, vai haver alguma parte desse dado que é altamente processado rápido, uma transformação, né? Então, quanto menor for esse dado... Esse tempo, né? E esse tempo de... Entendeu? Sacou? De como ele faz esse processo de transformação. Eu fiquei pensando nisso agora. Binariza também e vê qual é o tamanho, qual o tamanho da base, que a base fica, né? Mas é isso. Eu acho que... E aí a gente vai procurando sobre binarização, hashtable, o resto das pessoas, para ver se a gente acha alguma coisa. E como a gente faz também. Eu tenho que ler muito. Eu bati cabeça para ver essa hashtable. Porque não estava tão claro quanto esse pacote. O pacote estava desde 2016. Tem um monte de coisinha no YouTube, o cara explicando como funciona o pacote. Fiz, caralho, que negócio promissor da Zorra. Mas essa hashtable aí eu tenho que rachar o coco, viu? Mas é isso, aí a gente vai fazendo e aí faz. E aí me diz uma coisa. A gente pode até reunir na terça, velho. Era isso que eu ia perguntar, um outro dia para poder já trazer a prévia dessas coisas. Né? O que é que a gente adiantou, né? O que é que a gente vem, o que é que a gente conseguiu, porque aí talvez até, a depender do que o André consiga fazer daqui para terça,
Já para um e segue no outro. E fala assim, ó, esse aqui a gente estava testando, mas já vimos que... E apresenta isso, talvez, na quinta para ela. Ó, a gente tentou isso durante essa semana, fez isso, a gente reuniu 2 vezes. E aí, na terça-feira resolvemos seguir os 2 ou então parar aqui e seguir somente um. Uhum. Topam assim? Pode ser. Pode ser. A terça pode ser esse horário mesmo? Como é? Aí vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que a terça tem uma reunião. A terça é o dia dos TCCs, mas TCC eu posso jogar para frente. Não tem problema, não. Deixa eu olhar aqui só na minha agenda. A princípio, acho que dá. Só vou mesmo conferir se eu não tenho nada já marcado previamente. Domingo, segunda, terça vai ser dia 30, né? Eu acho que eu tinha alguma coisa e não tá na... Ah, não. Tô olhando na agenda errada. Cadê? Eu não consigo... Deixa eu olhar no celular, vai ser mais rápido. Mas eu acho que não tem nada de extraordinário, não. Terça-feira não tem nada aqui. Ótimo. Pronto, ótimo, ela mesmo. Pronto, eu vou colocar aqui terça 2h30, né? Se não aparece. Antes que apareça alguma coisa. Então pronto, 2h30, de novo, na terça-feira? Pronto, pode ser, tá ótimo. Pronto, aí eu vou marcar o linkzinho nesse daqui no Zoom, que aqui sou eu mesmo que resolvo. E aí na terça a gente já vê o que é que adiantou. É bom só deixar alguém puder deixar uns encaminhamentos no grupo do NVD. Sim, até para dar um feedback até para a própria Road, né? Saber o que é que a gente tomou de decisão e tudo. Rapaz, eu tinha um negócio para mostrar para Thalita, velho. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, são os cursos online do R de Harvard. Você conhecia, Thalita? Provavelmente ela não conhece, não. As coisas geralmente sou eu que vou passando para ela algumas coisas, mas aí ela falou que não. Eu vou botar o link aqui no chat. É de graça, você só paga se você quiser. Diploma, certificação. Né? O diploma, certificação. E tem outros cursos também. Mas, assim, essa coisa, manipulação com o dplyr, fazer plot, fazer gráfico, essas coisas, tudo ele ensina nesse curso introdutório. Deixa eu dividir a tela com vocês, só para vocês. Estão conseguindo ver aí? Tá vindo, veio, chegou. Aí, ó. É de graça, sacou? E aí tem tudo aqui, ó. R básico. E aí eu acho que é uma boa, Thalita, você que está começando, aí o cara é o instrutor e tudo. Vou botar o link. E como ela já está conseguindo ver algumas coisas, então ela vai para um curso desse e já está com uma certa intimidade. Aí, né? Vai... Uhum. Aí é só... E aí vai fazendo aos pouquinhos, as dúvidas vai tirando com a gente. Eu lembrei disso. Ontem vocês estavam falando, ela está aprendendo com o Gustavo, tudo. Pô, ela pode ir aprender nesse curso do Harvard, tirar dúvida com o Gustavo, fazer as coisas, entendeu? Ou começa a me ensinar, já que ela vai estar fazendo o curso de Harvard. Começa a ensinar também, e por aí vai. Mas é isso, galera. Tá certo, então. Aí. Só a última coisa, essa coisa do livro código, né, que acho que o André tinha falado, que já tinham começado e precisa da sequência. Isso aí você fala com ela depois, o que é que precisa? Ah, sim, sim. Pronto. Aí você fala com ela e o que é que precisa e aí vê direitinho, acerta com ela. Ok, então, turma, acho que é isso, né, por hoje. Tá ótimo. Então pronto. Um abraço aí, boa tarde para todos. Até terça-feira, 2h30. Terça-feira, 2h30. Tá bom. Ó, alguém joga no grupo aí os encaminhamentos, viu? Tá, daqui a pouco eu coloco lá alguma coisa. Vou ver aqui, mando para vocês e aí ver se é isso mesmo que a gente definiu. Pronto, ótimo. Valeu. Beleza, então. Abraço, mano. Abraço, tchau. Abraço. Valeu, tchau.